Meus irmãos e irmãs, abram comigo suas Bíblias aqui no Evangelho de João, no capítulo 13. Mais uma vez nós estamos reunidos em torno da mesa do Senhor. Que o Espírito Santo nos guie nesta noite e que Ele nos dê consciência da realidade desta mesa para cada um de nós. Evangelho de João, capítulo 13. Eu quero colocar para os irmãos aqui apenas 2 pontos que eu considero muito precioso deste capítulo. O primeiro está nos textos que eu irei ler, a partir do versículo 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara sua hora. Olha que frase interessante. Sabendo Jesus que chegara sua hora de passar deste mundo ao Pai. Olha o que significava a sua morte, do ponto de vista de João aqui neste capítulo. Era passar deste mundo para o Pai. Tendo amado aos seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Essa palavra fim aqui, ela é muito sugestiva. Ela tem o sentido de completação final. Totalmente, absolutamente. E tendo amado os seus, os amou até ao fim. Durante a ceia, como o diabo já pusera no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que ele ia entregasse, sabendo Jesus, olhe bem, primeiro nós vimos que ele sabia que era chegada a sua hora, também nos é dito que ele sabia que o Pai lhe dera todas as coisas nas mãos, que saíram de Deus e que de Deus voltariam. Veja bem, sabendo Jesus que o Pai lhe dera todas as coisas nas mãos, que saíram de Deus e que a Deus voltariam. Levantou-se, tirando o seu manto, e tomando uma toalha, cingiu-se, pôs água em uma bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Então aqui nós temos aquela cerimônia do Senhor Jesus, antes de tomar a ceia com seus discípulos, nos é dito que ele lavou os pés dos discípulos. Se você quer luz sobre este ato do Senhor, é importante você ler Efésios capítulo 5, quando nos é dito sobre o lavar da água pela palavra. Tem irmãos que praticam isso aqui ao pé da letra, porque Jesus, ele lavou os pés dos discípulos, então eles colocam a bacia e vão lavar os pés uns dos outros. A única coisa que pode acontecer de prático nisso é você deixar o pé da pessoa mais limpo do que já estava. Nada de prático espiritual tem nisso. A não ser você olhar para a Bíblia e buscar na Bíblia uma resposta de realidade espiritual. Então, se você junta o que o Senhor Jesus está ensinando aqui, ele não está aqui instituindo uma cerimônia. A cerimônia não é esta. Ele não está instituindo aqui o lavar os pés como uma prática cristã. Você não vê isto dentro da igreja. Porque o que ele estaria instituindo, sim, era a ceia. Essa solene reunião, na qual hoje nós podemos estar mais uma vez reunidos debaixo do nome do nosso Senhor. Então, o assunto aqui de lavar os pés tem a ver com serviço. Agora, vamos avançar na nossa leitura. Versículo 18. Não falo de todos vós. Eu sei a quem tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura. O que comigo come pão, levantou contra mim seu calcanhar. Desde agora, vou-lo digo antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais, isto é, quando acontecer, creiais
que eu sou. Olha esta frase, é linda. Quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe ao que eu enviei, numa outra versão está assim, a quem eu enviarei, ou aquele a quem eu enviar, a mim recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Amém, vamos orar. Senhor, mais uma vez, nós voltamos a nos reunir em Teu nome neste lugar. Estamos aqui, Senhor, necessitados da Tua infinita misericórdia. Estamos aqui necessitados da direção do Teu Espírito nesta reunião. Senhor, nos perdoe se chegamos aqui com tudo planejado. Nos perdoe se nossas canções já eram planejadas. Se esta palavra é aquilo que vem do coração do homem. Se a maneira como nós nos colocamos aqui segue apenas um ritual. Senhor, nos perdoe. Porque nós precisamos aprender ainda a ouvir a voz do Teu Espírito, a direção do Teu Espírito. Porque só Ele que perscruta as Tuas profundezas. Só Ele pode nos comunicar e somente Ele pode nos elevar. Eu te peço aqui, Senhor, nesta noite, Pai amado, em nome do Teu Filho, que Teu Espírito Santo venha dirigir esta palavra aos nossos corações. Que Teu Espírito Santo venha tomar a direção desta reunião, Senhor. Abre os nossos olhos, dá-nos visão espiritual, Senhor. Nós precisamos compreender a seriedade desta reunião. Esta não é qualquer reunião. Esta é a reunião da Tua mesa. Esta é a reunião daquilo que o Senhor, Teu Filho amado, Jesus, nosso Senhor, nos deixou. Por isso eu te peço, vem, Senhor, encabece esta reunião, coloque ela debaixo da direção do Teu Espírito nessa noite. Esse tempo da Tua palavra se move na liberdade que Tu tens neste lugar. Encontre corações famintos que desejam Te ouvir. Não pessoas que querem apenas o conhecimento da Tua palavra, mas a vida da Tua palavra. Porque é dela que nós precisamos. Senhor, nós queremos nesta noite a vida da Tua palavra em nossa vida, Senhor. Nos ajude, Senhor. Não apenas olhar para esses textos sagrados e absorver o conhecimento deles, mas, Senhor, toca-nos profundamente. Toca em nossa mente, Senhor, no nosso entendimento da Tua palavra. Toque em nossos olhos para que tenhamos visão da Tua palavra. Toca no nosso coração para que saibamos receber Tua palavra e viver Tua palavra. Senhor, nós necessitamos, Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor. Podemos ter começado errado esta reunião hoje, mas endireita todas as coisas que estão fora, Senhor. Traz direção a tudo aquilo que não está Te agradando neste lugar, Senhor. Prepara os nossos corações para Te ouvir, Senhor. Dá-nos um sentimento da Tua real presença, Senhor. Não basta apenas cantarmos, estás aqui, Tu não está aqui, Senhor. Porque nós chegamos primeiro, nós assumimos o controle de tudo. Nós estamos tão cheios de nós que não há lugar nem para o Senhor. Nós nem temos visão real desses elementos que aqui estão, Senhor. Esses elementos que nos levam à realidade do Teu corpo e do Teu sangue, Senhor. Desentulhe o nosso coração, nosso entendimento. Senhor, nos esvazie para que Tu possas nos encher mais e mais da Tua presença, do Teu Espírito, Senhor. Para que tenhamos uma vida, durante esta semana, uma vida cheia de Ti, Senhor. Vivamos na capacidade, na disposição do Senhor. É o que eu Te peço nesta hora, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, a primeira parte desta leitura, onde podemos ver João falar do nosso Senhor de maneira tão sublime, acerca da consciência que ele tinha daquela hora, do tempo da sua morte. Nós sabemos o que esta morte significou para ele. Sabemos que toda
a noite que se seguiria a partir desta reunião do cenáculo. Todos os momentos que ele pôde viver. Imagine ele que estaria logo mais pendurado numa cruz, morrendo a mais terrível das mortes, sofrendo os piores sofrimentos, suportando toda a angústia, todo o peso do nosso pecado, toda a dor, toda a aflição, toda a injustiça, todas as injúrias. Imagine o coração dele, sabendo de todas essas coisas, porque quando João diz, sabendo Jesus que chegara a sua hora, meu irmão e irmã, será que você é capaz de ver o que significava para ele toda esta hora? Será que eu e você podemos calcular o peso dessas palavras no sentido prático, real da vida do nosso Senhor? Imagine João escrevendo isso acerca dele, porque João sabia muito bem o que era para ele esta hora. Nós já vimos isso em alguns estudos passados. Todo o período que se seguiu o sofrimento do nosso Senhor. Os discípulos disputando entre si quem era o maior. Judas negando, traindo ele. Pedro o negando. Os discípulos fugiram. Os soldados o prenderam. Ele passou por um processo de 6 julgamentos. Na casa de Anás, depois Caifás, Sinédrio, Pilatos, Herodes e, por último, Pilatos. Não deram a ele o direito de defesa. Este foi um período negro na história da jurisprudência. Mas ele foi condenado. Condenado, irmãos, não pelas leis romanas, porque ele não infringiu nenhuma lei. Ele não cometeu nenhum delito. Ele foi condenado por causa dos nossos pecados. Ele foi condenado no nosso lugar. Ele sofreu porque eu e você, nós, estávamos destituídos da glória de Deus. Ele passou o que passou, todos aqueles sofrimentos na cruz, por causa dos nossos pecados. Para que eu e você um dia pudéssemos ser colocados na posição de filhos de Deus. Para que um dia nós recebêssemos a adoção de filhos. Irmãos e irmãs, eu e você temos que olhar para esta frase, sabendo Jesus que chegara a sua hora. Então, ele sabia, naquele exato momento, ele tinha consciência de tudo que iria ocorrer a partir daqueles momentos. Toda a incredulidade dos seus discípulos, toda a falta de percepção, de sensibilidade para com ele. Eles não foram capazes de sentir com ele o que ele estava sentindo quando ele convidou aqueles 3 discípulos para entrarem mais adiante, para dentro no jardim do Getsemane. Quando Marcos escreve e diz que ele orava e caía. Isso se repetiu. Então, irmãos, foi com este coração que João ainda descreve que, tendo amado os seus, os amou até o fim. Tendo amado os seus, os amou até o fim. Aí segue-se, durante a ceia, naquele momento tão solene, Judas permitiu o diabo entrar no seu coração. Ele viu que aquela era a hora. Enquanto o nosso Senhor estava instituindo esta sagrada e solene comunhão, enquanto o nosso Senhor estava nos deixando aquilo que podemos dizer a mais preciosa herança prática da nossa comunhão aos pés dele, a reunião da sua mesa, Judas permitiu o diabo entrar no seu coração. O Senhor ainda demonstrou o seu profundo afeto por Judas, quando ele lhe deu aquele pedaço de pão molhado. Os discípulos não entenderam. João, que estava ao lado do Senhor, compreendeu. Porque o Senhor disse: um de vós vai me trair.
Os discípulos pensaram que quando o Senhor Jesus disse para Judas, o que tiver de fazer, faz-o. Eles achavam que Judas havia saído porque ele tinha uma posição de confiança entre os discípulos. Ele era o tesoureiro. E eles pensaram que Judas havia saído para poder comprar alguma coisa que estivesse faltando. Mas João sabia que ele iria trair o Senhor. Todo o cenário que envolve esta hora, que o nosso Senhor a conhecia muito bem, não diminuiu o seu amor, não o constrangeu, não o afligiu diante dos seus discípulos. Ali ele estava como o grande anfitrião daquela reunião. E ele ainda continua sendo o grande anfitrião desta mesa. É ele que nos convida neste dia a comer da sua carne e beber do seu sangue. Maravilhoso é o nosso Senhor. Ele deseja que eu e você façamos isto nesta noite. Façamos com um coração aberto, de receber tudo que é dele, tudo que ele cumpriu, tudo que ele fez, tudo que ele nos deu, tudo que é realidade hoje para nós. Nós temos que apropriar e viver pela fé, tocando estas verdades, estas realidades espirituais. Seja o perdão dos pecados pelo sangue de Cristo Jesus. Seja a certeza e a esperança que nós temos de que um dia eu e você estaremos diante dele, vivendo em nós a obra consumada, a obra perfeita que ele hoje está realizando em nós, em cada um de nós, através do trabalho do Espírito, pela palavra e pela cruz. Graças a Deus. Então, irmãos, tudo isto compreende essa primeira parte, que eu quero que vocês ponderem, considerem, ao tomarem o pão e o cálice, que vocês possam tocar a realidade viva disso. Irmãos e irmãs, não percam isso de vista. Vocês não estão partilhando de símbolo, vocês não estão partilhando de um ritual, vocês estão tocando uma realidade viva. Se não tem realidade para você, então não toque, não beba, não coma, porque você trará juízo para si mesmo. Mas se é realidade, isso tem um efeito glorioso, isso tem um efeito de vida, isso tem um efeito de poder. Isso não pode ser menosprezado. Nós temos que tocar nisto com verdade, com amor. Nós temos que seguir cultuando, exaltando o nosso bendito Senhor Jesus, por essa tão preciosa obra que Ele realizou por nós lá na cruz do Calvário. Este é o primeiro ponto que eu quero que vocês considerem. E considere isso com o coração aberto. O segundo ponto, irmãos, que eu quero que vocês vejam também aqui, está nesses textos que nós lemos aqui nos versículos 18 a 20. Especialmente no versículo 20, quando o Senhor Jesus diz: em verdade vos digo, quem recebe o que eu enviar, a mim me recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Parece que o texto aqui é ambíguo. Parece que ele traz mais de uma direção. Ora, precisamos analisar as palavras do nosso Senhor. Sabemos que o assunto aqui do cenáculo compreende os capítulos 13 até o 17 do Evangelho de João. Desde o capítulo 13 até o final do capítulo 17, tudo isso está contido nesta gloriosa reunião que aconteceu naquele cenáculo. Por isso, qualquer assunto que você estude dentro desses capítulos, eu me refiro a assuntos de forma doutrinária, você precisa primeiro examinar à luz deste contexto. Então, veja bem, capítulo 14, versículo 26, observe o que o Senhor está dizendo. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas, e vos fará recordar tudo o que eu vos tenho dito. Irmãos, bendita obra do Espírito Santo.
que nós vemos dois aspectos gloriosos da obra do Espírito Santo. Outros textos ainda, precisamos olhar outros textos. Capítulo 15, versículo 26. Porém, quando vier o Consolador, a quem o Pai vos enviar, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Ainda capítulo 16, versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém a vós, olha o que o Senhor Jesus disse. Irmãos, não seria bom se o Senhor Jesus tivesse ficado aqui, se fosse te dado uma escolha, lá na ressurreição, se nós estivéssemos ali, o Pai nos desse esse direito de escolher que o Senhor Jesus ficasse, será que nós escolheríamos? Claro que sim. Nós diríamos ao Senhor, Senhor, não vá, não vá. Sabe o que o Senhor Jesus talvez diria para nós? O que está nesse texto? Eu tenho que ir, é melhor para vocês eu ir. Irmãos, vamos parar nesse texto, porque cada um deles contém uma riqueza sublime. Cada um deles contém uma verdade espantosa. E a gente precisa ver, então, o que o Senhor Jesus está dizendo. Antes que eu responda essa pergunta, e vou deixá-la para o final, eu quero que você volte comigo para João 13, para depois a gente ver a grandeza da resposta do Senhor. Irmãos, irmãs, o Senhor Jesus diz que quem receber aquele que Ele enviar, o recebe. E você sabe que, neste assunto do cenáculo, a parte mais importante daquilo que o Senhor Jesus pôde nos deixar foi sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Esse foi o ponto alto de todo o seu ensino. Irmãos, veja, estava perto da morte dele. Ele falou da sua morte? Falou. Aonde você vai encontrar aqui o Senhor Jesus falando da sua morte? Em alguns lugares. Não é curioso? Não seria este o momento dele abrir o seu coração e fazer uma grandiosa exposição acerca da natureza da sua morte? E ele fez? Não, ele não fez. Ele falou mais do Espírito Santo do que da sua morte. E a ênfase que ele deu sobre o Espírito Santo é algo que nós temos perdido de vista. Irmão, sabe qual é o grande problema da igreja hoje? O grande problema da igreja hoje é que o Espírito Santo não tem sido honrado como cabeça. Até porque nós sabemos fazer tudo e não precisamos dele para nada. A única coisa que a gente precisa é usar o nome dele, falar dele e não deixar que ele fale. Fazer tudo manipulando ele ou achando que manipula ele, porque ele não é manipulado por ninguém. Ele apenas silenciosamente se afasta. E digo mais, nós podemos ser uma igreja, entre aspas, buscando todos esses assuntos gloriosos que compreende a reforma do testemunho do Senhor. Nós podemos restaurar aquilo que é o ministério ao Senhor, o ministério plural, e não clérigo. Ministério é uma coisa, clérigo é outra. Quer saber uma diferença prática disso? Em um clérigo, o homem manda. Existe um que é o cabeça e existe aqueles que são os seus subordinados. E é uma coisa incrível, que muitos irmãos tentam fazer isso aqui, mas isso é maligno, é satânico. Aqui não tem um homem que manda. Mesmo que vocês queiram ficar empurrando alguém aqui para ser o cabeça, para mandar, isso é maligno, porque isso não pertence ao Senhor, isso pertence ao reino das trevas. O ministério não é para mandar, o ministério é para servir. Clérigo é isso, é secularizado. O espírito de um clérigo é satânico. O espírito de um governo plural, divino, é concedido pelo Senhor. Ele mesmo concedeu uns para. Então você sabe que ele concedeu. Existe o governo do Senhor através daqueles que são chamados na Bíblia de presbíteros ou anciãos. Entre eles, deve haver submissão mútua,
mutualidade, de submissão para o serviço. Você vê isso na igreja, mas nós podemos restaurar isso. Podemos restaurar também a mesa do Senhor. Reunir todos os finais de semana em torno da mesa do Senhor. Buscarmos juntos ver a realidade do pão e do vinho. Tocar a realidade viva disso. Nós podemos, irmãos, restaurar também o encabeçamento e a centralidade do Senhor Jesus Cristo em todas as coisas. Eu poderia falar aqui sobre tantos assuntos que nós desejamos e devemos, ou temos, seria melhor assim colocado, talvez muitos assuntos os quais nós temos buscado restaurar. E quero dizer para você que no final isso pode ser madeira, natureza humana, palha, glória humana, e feno, obra humana. E você dizer, Senhor, o Senhor não queria ter um governo plural de anciãos, de pessoas que buscam a tua expressão por meio do serviço? O Senhor vai dizer, com certeza é isso que eu quero, ou que eu queria entre vocês. Nós restauramos a tua mesa. Nós pregávamos e dizíamos que o Senhor tem toda a centralidade na reunião, que o Senhor é o centro de tudo. Procuramos te honrar em tudo. E o Senhor pode dizer para nós, naquele grande dia, que nós falhamos porque fizemos tudo conforme o nosso conhecimento e não seguindo a direção do Espírito Santo, porque só Ele é o cabeça, irmãos. É o Espírito Santo que tem que ir à frente. Nós sabemos a doutrina, nós sabemos o que está certo e o que está errado, então nós edificamos sobre o que está errado. Então isso está errado, então vamos fazer o que é certo. Não é nessa base que nós agimos, e nem devemos agir. Não é porque aquilo está errado, eu tenho que fazer aquilo que é certo. Até para fazer o que é certo, nós temos que seguir a direção do Espírito Santo, porque como fazer, só Ele sabe fazer. Irmãos, nós não temos honrado o Espírito Santo aqui. Veja quantos livros você já leu sobre a pessoa de Cristo. Quantos livros escritos existem acerca da pessoa de Cristo? Centenas, milhares. Mas comece a buscar os livros que tratam da pessoa e obra do Espírito Santo. De maneira geral, ele não é honrado na igreja. E você sabe que ele veio fazer uma obra tão divina quanto foi a obra da redenção. O Senhor Jesus vai tratar disso aqui neste cenáculo. Aqui nós vamos ver apenas algumas. A primeira que eu e você precisamos considerar, olha o que ele disse: quem recebe aquele que eu enviar a mim, me recebe. Será que nós temos recebido o Espírito Santo? Será que ele tem convencido você do pecado, da justiça e do juízo? Irmãos, quantas pessoas estão nesse lugar aqui e dizem que são salvas, mas nunca tiveram um relacionamento com o Espírito Santo? Me explica, como é possível você desenvolver uma salvação sem a atuação do Espírito Santo? Só uma salvação religiosa, só uma salvação psicológica, uma salvação onde não tem o verdadeiro arrependimento. Por isso que os cristãos hoje são tão indiferentes ao Senhor, já nascem apostatas. As pessoas convertem apostatas, já convertem sendo indiferentes a Deus, já nascem tendo aversão à palavra de Deus, já nascem tendo aversão à oração, já nascem tendo aversão à comunhão. Na última palavra que eu compartilhei com vocês, aqueles que estavam aqui sabem muito bem, eu disse que nós não temos problema com essas coisas, nós não temos problema com oração, ou temos? Quem aqui não gosta de orar? Tem alguém aqui que não gosta de orar? Se fosse para dizer assim, irmãos, os que gostam de orar, fiquem em pé, vocês iam pular dessas cadeiras, mas vocês oram? A não ser quando é para alguma necessidade, na hora do café da manhã, almoço e janta, e aí já quer demais, aí estão querendo demais. Eu estou falando, irmãos, é de vida de oração. Quando a oração é a nossa vida. Então nós não temos problema com a oração, nós temos problema com o Espírito Santo, porque nós não sabemos orar como convém. É o Espírito que pega firme conosco nas orações.
Mas porque nós temos um problema de relacionamento com a pessoa dele, nós não oramos. Irmãos, alguém aqui discorda que a comunhão é fundamental na nossa vida? Nós amamos a comunhão. Ou tem alguém aqui que gosta de divisão, de contenda? Ninguém. Se a gente pudesse, a gente vivia com os irmãos numa mochila nas costas. A gente ama os irmãos, não é verdade? Mas por que nós não conseguimos ter a verdadeira comunhão do Espírito? Nós não temos problema com a comunhão, nós temos problema com o Espírito Santo. Porque Ele é o Espírito da comunhão, nós temos que preservar a comunhão dEle. Só Ele pode gerar essa comunhão viva. E nossas relações, elas estão em torno do social, da conveniência. Eu gosto de você porque você gosta daquilo. Então, porque ele gosta daquilo, eu gosto de você. Então, nós temos uma comunhão baseada na lei da afinidade. Pássaros da mesma cor voam juntos. É uma comunhão baseada em afinidades, não é uma comunhão espiritual. Então, nós não temos problema com comunhão, nós temos problema com o Espírito Santo. Estão vendo, irmãos? Nosso caso é grave. Podemos passar toda essa geração falando de comunhão, falando de oração, falando da palavra, falando de cruz, falando de tudo isso e tendo claro entendimento doutrinário acerca destas coisas e ainda gerar madeira, palha e feno. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo não está encabeçando as coisas. Nós somos pessoas que sabemos fazer as coisas. Nós temos irmãos que sabem cantar, temos irmãos que sabem pregar, temos irmãos que sabem tocar, temos irmãos que sabem organizar. Sabemos tudo. Então, para que precisamos do Espírito Santo? Que Ele fica fora. Irmão, se até agora a gente não precisou dele, vai precisar? A gente continua fazendo tudo sozinho. Quando se fala de dons espirituais, ninguém se importa que isso é simplesmente uma joia perdida na igreja. Os dons estão perdidos. Mas ninguém se importa, irmãos. Ninguém se importa. A igreja está raquítica, fraca, esquelética, morta. Hoje as pessoas estão reunidas mais em torno do formalismo, mais em torno do social. Qual a diferença que este evangelho tem feito na tua vida? Qual? Por isso que o Senhor Jesus condenou tanta hipocrisia. Porque a hipocrisia era o disfarce da religião. As pessoas usavam máscaras para esconder a mentira dos seus corações. É muito fácil ser cristão aqui em cima desse púlpito com a Bíblia aberta, tendo a responsabilidade de falar para vocês uma palavra de Deus. É muito fácil. Isso aqui para mim é fácil. Difícil é viver isso, dia após dia. Viver no meu casamento, viver com os meus filhos. Irmãos, nós precisamos rever a nossa vida diante de Deus com relação ao Espírito Santo. Porque esse lugar pode estar muito cheio de pessoas e vazio da presença dEle. Veja, se vocês conseguem lembrar as frases que nós cantamos, algumas frases, pelo menos aquelas que não são antropocêntricas, aquelas que tem muito eu, tira essas do eu, aquelas que focam Ele, a glória da obra dEle e da pessoa dEle. Irmãos, a gente não vive isso, irmãos. Você vê que na hora do louvor, a gente tem um alvoroço, uma alegria, a gente até chora na hora do louvor, e na hora da palavra a gente fica tão diferente. Devia ser o contrário. A palavra devia provocar em nós choro, não é? E o louvor deveria provocar em Deus satisfação. É engraçado que a gente fica com a satisfação do louvor e com a diferença da palavra. Isso é igreja? Isso é culto? Sejam sinceros, irmãos, isso é culto? É o culto que Deus está presente? Esse tipo de culto, irmãos, eu dou conta de fazer. Eu passo a vida toda aqui sendo empregado de vocês pregando isso. Dou conta de fazer, qualquer um dá conta. Só que Deus não está presente nisto. Vamos viver como Sansão, vamos tentar levantar para a guerra, não sabia ele, lá em Juízes 13, que o Espírito havia se retirado. Sabe o que para mim é a coisa que mais me causa pavor? É o silêncio da ausência do Espírito Santo. Ele é tão silencioso, que se ele estiver presente, você não nota. Se ele também estiver ausente, você não nota. Mas como eu saberei se ele está presente? Se você anda com ele.
Se você anda com Ele, você sabe que Ele está presente. Porque o grande risco é Ele se afastar de você e você seguir. Esse é o pior juízo de Deus, é deixar que nós andemos em nossos próprios caminhos. O Espírito já havia deixado Saul, e ele não sabia. O Espírito já havia, voltemos um pouco, o Espírito já havia deixado Sansão, ele não sabia. Já havia deixado Saul, ele não sabia. Seguiu sendo rei em Israel sem a unção do Espírito. Queridos, isso é sério. Isso é muito sério. Como os cristãos estão vivendo hoje, é uma coisa grave do ponto de vista da edificação. O que nós estamos edificando? Ele veio aqui para poder edificar uma casa para Deus. Ele que é o cabeça da edificação prática da igreja. Ele está aqui para poder preparar uma noiva para Cristo. E a gente está resistindo Ele. Nós estamos entristecendo Ele. Mas como nós temos a forma e as fórmulas, nós o ignoramos. Ou ignoramos. Irmãos, eu tenho feito perguntas para o Senhor. Eu estou há 6 meses fazendo algumas perguntas para o Senhor. Tenho procurado me sentar com alguns irmãos queridos e piedosos, os quais vocês conhecem. Alguns irmãos que estão envolvidos especialmente com a obra. Tenho feito essas perguntas junto com eles. O que está acontecendo com o povo de Deus? Com esta chamada restauração do Senhor? Algumas comunidades que eu passei alguns anos atrás, outros irmãos passaram. Algumas nem existem mais. Outras estão divididas. Em algumas comunidades que receberam um depósito do Senhor há mais de 25 anos, depósito que você não faz ideia. Quase todo o presbitério já divorciou. Mas ninguém se importa, ninguém está preocupado. Por quê? Porque nós queremos pão e circo. Nós estamos preocupados com a consequência das coisas, nós queremos é a festa. Irmãos, isso tem que pesar no nosso coração. O Senhor não está edificando uma prostituta, Ele está edificando uma noiva, que Ele vai apresentar para si mesmo, sem mácula, sem ruga, sem nenhuma mancha, sem nenhuma nódoa do pecado. Tal santidade haverá nesta noiva. E eu e você, irmãos, devemos fazer parte dela. Nós temos que ansiar fazer parte dela. Nós temos que desesperar em nosso interior por fazer parte desta noiva. E Ele está aqui para isso. Quando ele foi buscar Rebeca, Eliezer, aliás, foi buscar Rebeca para Isaac, você se lembra disso? Ali é uma tipologia bíblica. Abraão tipificando o pai, Eliezer, o Espírito Santo, Rebeca, a igreja, Isaac, o filho. Então, Abraão o pai, Eliezer o Espírito Santo, Isaac o Senhor Jesus, Rebeca a noiva. Então, você se lembra quando Eliezer, ele fez todas as provas diante do Senhor, o Senhor honrou as provas dele, trouxe aquela mulher, ele se encontrou com ela. Quando Eliezer, falou para ela das suas intenções, ela o levou para a casa da sua família. E quando todos souberam das intenções de Eliezer, aí foi feita aquela pergunta para Rebeca: irás tu com este homem? Você se lembra da resposta dela? Irei. Ela não fez nenhuma outra ponderação. Ela podia dizer, bom, mas, penso eu, mas só que, não. Ela não tinha, ela estava tão ansiosa que ela economizou palavras, irei. Se ele tivesse perguntado, você está pronta para ir embora? Ela dizia assim, já. Ela falaria, ou expressaria urgência, ansiedade. Irmãos, essa é uma noiva que não responde ao chamado do Espírito Santo. Parece que o Espírito Santo está diante de uma noiva aqui neste lugar, que não responde para ele. Vamos ver aqui algumas coisas, só para a gente ponderar. Versículo 26 do capítulo 14 diz, mas o Consolador, o Espírito, a quem o Pai enviará em meu nome. Olhe bem,
Olha o que ele veio fazer. Ele vos ensinará todas as coisas. Irmãos, pare aqui. Eu sei que muitos dos irmãos gostariam de conhecer a palavra de Deus. Então, quando vocês querem conhecer a palavra de Deus, qual é a primeira coisa que passa no seu coração? Eu preciso fazer um seminário. Ou então, se você não gosta de um seminário, você diz assim, eu vou comprar livros, eu vou ler livros. Ah, eu quero ler livros, quero ler muito. Você pode ler todos os livros teológicos, e pode ser uma pessoa, do ponto de vista espiritual, ignorante. Só tem um que pode te levar às profundezas de Deus. Livro nenhum te leva. Seminário nenhum te leva. O que faz você tocar, você pode ter um conhecimento intelectual. O que a Bíblia diz em 2 Coríntios 8:1? Que o saber ensoberbece. Você pode saber a quinta essência da teologia cristã. E do ponto de vista de Deus, ou diante de Deus, ser um ignorante. Mas tem um que te faz, não é saber, mas que te faz tocar as realidades das profundezas do conhecimento de Deus. Quando Paulo está falando as mais gloriosas verdades acerca daquilo que podemos chamar de verdades espirituais, no sentido mais elevado da doutrina. E quando ele está fazendo toda a exposição do capítulo 1 da Epístola aos Efésios, você sabe qual é o tema deste capítulo? O supremo e eterno propósito de Deus em Cristo. Então, quando ele está por concluir este capítulo, ele ora. Ele ora. Ele ora para que o Pai pudesse dar a eles o quê? Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Só isso, irmãos, que nós precisamos. Nós não precisamos ter conhecimento intelectual, nós precisamos tocar a verdade espiritual. Eu vi a história de um irmão que conta que havia um professor em Oxford, que ele impressionava os seus alunos. Quando ele lia o Salmo 23. Então, alguns alunos ficavam inquietos com isso. Porque quando as pessoas liam o Salmo 23, ninguém sentia nada, mas quando ele lia o Salmo 23, toda a classe chorava. E um aluno ficou muito intrigado e perguntou para um outro professor antigo e disse, por que quando ele leu o Salmo 23, todos nós sentimos tocados, e quando qualquer outro professor lê, ninguém sente nada? E aquele professor antigo disse, porque ele conhece aquele pastor do Salmo 23. Irmãos, nós pregamos muitas vezes o Deus da Bíblia que nós não conhecemos. Falamos do bom pastor que nós não conhecemos. Falamos do Espírito Santo que nós não conhecemos. A Bíblia é uma teoria só, irmãos. A pior coisa que ela poderia se tornar para você era isso, teoria. A pior coisa que a Bíblia poderia se tornar na vida de cada um de nós, teoria. Vamos arrepender nessa noite, irmãos. Vamos arrepender por termos deixado a palavra de Deus virar uma teoria na nossa mente. Temos nos relacionado com ela apenas e puramente intelectual. Se você deseja conhecer a palavra de Deus, tem alguém que é o mestre por excelência. Ele não veio apenas nos mostrar a palavra, ele veio substantificar a realidade da palavra. Bendito é o Espírito Santo. Irmãos, olha, no capítulo 2 de 2 Coríntios, diz que ele é aquele que sonda, perscruta, penetra as profundezas de Deus. Somente ele pode nos ensinar, somente ele pode nos convencer, somente ele pode nos iluminar por meio da palavra. Por isso que nós temos que nos envolver, não é com a doutrina acerca dele, é com a pessoa dele. Existem tantos conflitos acerca da doutrina do Espírito Santo. Como que você vai procurar entender a doutrina do Espírito?
coloque de lado, passe a relacionar com a pessoa. Ele é uma pessoa, ele não é um vento. Ele não é uma influência, ele é uma pessoa. Como pai é uma pessoa, como filho é uma pessoa. Ele é uma pessoa, ele é Deus com Deus. Ele não é menos Deus do que o filho, ele não é menos Deus do que o pai. Ele é o Deus onipotente, o Deus onisciente. Ele é o Deus sendo dado a nós. Mas esse Deus tem ficado de fora. Ele não tem sido honrado. Ele tem sido visto como uma influência, como um fogo, como um vento, como essas coisas, mas não como uma pessoa. E Ele é a pessoa que vai nos ensinar todas as coisas. E mais ainda, nos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Imagine o que o Senhor Jesus disse, tudo o que Ele fez. João disse que se pudesse descrever em livros toda a obra do nosso Senhor naquele tempo, não haveria livro suficiente. Tão grande foi a obra do nosso Senhor. Mas a obra do Senhor não pode ser vista apenas no sentido literário. Ela tem uma extensão. A extensão da obra do Senhor dura toda a eternidade. O que o Senhor Jesus fez adentra por toda a eternidade. Nossa mente não consegue compreender, absorver, traduzir, transmitir toda a obra que o Senhor fez, tudo o que Ele nos deu, todas as verdades daquilo que o nosso Senhor fez, daquilo que Ele cumpriu, daquilo que se tornou nossa herança prática. Nós não podemos substantificar isto, nós não podemos absorver isto, e o nosso Senhor Jesus sabia disto, por isso Ele rogou ao Pai que nos desse o Espírito Santo. É curioso quando ele diz assim, aqui no capítulo 14, ele diz, outro Consolador. É muito maravilhoso isto. Quando você observa aqui, no versículo 16, mas, ou eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador. A tradução dessa frase no latim é muito importante. Alter ego. Interessante como está na Bíblia em latim, alter ego. Sabe qual é a tradução? Outro eu. É curioso isso. Outro eu. Maravilhoso, Espírito Santo. Ele veio fazer uma obra tão divina como foi a obra do Senhor Jesus. A obra dele em nada é inferior à obra do Senhor Jesus. Mas nós temos tratado ele com extrema inferioridade, com extremo desprezo. Hoje nós não temos uma igreja onde as pessoas almejam serem cheios do Espírito Santo. As pessoas não desejam mais isso. Nós saímos, eu vou falar aqui os irmãos pentecostais, aqueles que vieram como eu da linha pentecostal. Então lá no pentecostalismo, o Espírito Santo é tratado no extremo. Sabe o que a gente fez? Criou um outro extremo. Para poder fugir daquele extremo, a gente foi para outro extremo. O extremo da indiferença. Veja o que nós temos feito. Então a gente cria um extremo para combater o outro extremo. Agora, diz que ele vai nos fazer lembrar de tudo o que o Senhor disse. Essa palavra recordar, quando você estuda ela lá no original, você, especialmente dentro dos evangelhos, tem um princípio assim que poderíamos considerar. Lucas 22, versículo 61, é a primeira vez que esta palavra, conforme está no original grego, ocorre na Bíblia. Está aqui nesse versículo. Então, para mim, é muito sugestivo ele, o Espírito Santo, ter colocado isso. Então, voltando-se o Senhor, olhou para Pedro. Agora, olha essa frase. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe havia dito. Então, veja, Pedro, ele se lembrou da palavra do Senhor, como o Senhor lhe havia dito. Não é glorioso isso? Porque aqui o Senhor Jesus disse que o Espírito Santo ele vai nos lembrar de tudo que ele disse.
Você não é capaz de voltar em torno da mesa do Senhor e absorver as palavras do Senhor, como Ele disse, porque o que Ele disse em aramaico. A gente tem dificuldade em falar português, agora imagine lembrar que o Senhor disse em aramaico. Mas sabe o que o Espírito Santo faz? O Senhor Jesus disse assim lá em João 6, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. O Espírito Santo, ele é tão poderoso, ele é tão maravilhoso, ele não apenas vem nos ensinar as profundezas de Deus, mas também ele é capaz, é suficientemente capaz e poderoso de traduzir, de transmitir a vida da palavra de Cristo para nós. Não apenas produzir em nós uma realidade espiritual da palavra, mas também de transmitir para nós a vida das palavras, como o nosso Senhor disse. Isso é, quando você toca a verdade, quando você é capaz de ler de forma literária a palavra, o Espírito Santo transmite para você a vida dela. Quando você toma qualquer parábola, quando você toma qualquer porção da Bíblia, o Espírito Santo, ele promove dentro de você uma experiência com a vida daquilo que está sendo dito. Por isso que nós lemos a Bíblia e não conseguimos tocar a palavra de Deus. Quantas vezes você e eu temos lido a Bíblia e não temos tocado a palavra? Percebe, irmãos? Nosso problema não é com a palavra, nosso problema é com o Espírito Santo. Porque é muito fácil você buscar de forma ávida o conhecimento da Bíblia. Isso não ser vida em você, isso não te incomodar, isso não te inquietar. A nossa luta contra a carne é uma luta desigual. A nossa luta contra este mundo é uma luta desigual. Ninguém é suficiente para poder vencer o mundo, para vencer a carne, para vencer o diabo. Mas como nós ainda conseguimos ficar em pé neste mundo? Como ainda nós conseguimos chegar ao Senhor com o coração arrependido? Como é possível ainda, eu e você ter força para poder nos colocar numa posição de guerra espiritual por causa do testemunho do Senhor? É porque Ele, e somente Ele nos alimenta por esta palavra. Somente Ele nos farta desta palavra. Somente Ele transmite a vida desta palavra para dentro de nós. O Espírito Santo é glorioso, irmãos. Vamos ainda no capítulo 15. Vamos ler o versículo 26. O Senhor Jesus disse, porém, quando vier o Espírito, a quem do Pai eu vos enviarei. Ele disse, quem recebeu o que eu enviar, a mim me recebe. O Espírito da verdade. Essa palavra, ela tem uma tradução muito interessante. O Espírito da realidade, que procede do Pai, Ele dará testemunho sobre mim. Um dos pontos mais elevados da restauração do Senhor nesse tempo tem sido a centralidade da obra e da pessoa do Senhor Jesus. Como nós temos pregado sobre isso? Como os irmãos têm falado sobre isso? Como existem livros tratando disto? Mas para mim, por mais gloriosos que têm sido esses escritos, falta algo. Porque ainda estamos na esfera do ensino e da doutrina. Nada contra isto. Mas para mim, nós podemos apenas ter o conhecimento intelectual disto. Quem verdadeiramente foi enviado para dar testemunho do Senhor Jesus é o Espírito Santo. Que testemunho é esse que nós temos que não provém do Espírito Santo? Lemos os pais da igreja, lemos os grandes eruditos, nós procuramos seguir a direção que muitos irmãos tiveram. Nós caminhamos na restauração do testemunho do Senhor, à sombra do trabalho de muitos irmãos, graças a Deus pelos nossos irmãos, mas não foi isso que o Senhor nos deixou. O Senhor nos disse que o Espírito que seria enviado, que procederia do seu Pai, o Consolador,
o Paracleto. Ele, e somente Ele, daria testemunho do Senhor Jesus. Nós não precisamos que ninguém nos fale do Senhor. Ele, o Espírito Santo, vai falar. Ele vai falar do lugar que Cristo ocupa na sua igreja. Ele vai te mostrar a mim e a você, se nós estamos roubando o lugar do Senhor, se nós estamos usurpando o lugar do Senhor. Se nós não temos, irmãos, tido um relacionamento com o Espírito Santo, podemos ler todos os livros que falam da glória, da pessoa e da obra do Senhor, e não dar a Ele o lugar que lhe é devido. Porque o Espírito Santo, a maneira como Ele dá testemunho do Senhor, nos constrange, nos humilha, nos esmaga o coração. Só Ele sabe exaltar Cristo entre nós. Nós não necessitamos, irmãos, que cânticos exalte o Senhor. Não necessitamos que palavras exalte o Senhor. O próprio Espírito Santo, Ele vai magnificar Cristo diante dos nossos olhos na reunião da igreja. Ele vai fazer isto na minha e na tua experiência cristã. Não precisamos que ninguém nos fale dele. O próprio Espírito Santo nos falará dele. Penso eu, irmãos, no meu limitado conhecimento, e pondero aqui comigo, que a conversa que Eliezer teve, da casa de Rebeca até o encontro com Isaac, não teve outro assunto, Isaac. Eu penso, irmãos, que o que é certo é que na nossa relação com o Espírito Santo, de vida e comunhão, o assunto principal é o Senhor Jesus. O Espírito Santo, ele não fala de si, ele não fala dele, ele não dá testemunho dele. E por isso é que nossa alma o ignora, porque ele não chama atenção para si. Pensa que pessoa sublime é esta. Ele tem toda a honra, ele tem toda a glória, ele tem todo o poder. Pense nessa pessoa, não tem pessoa igual essa, irmãos. Ele não fala dele, ele não fala da sua glória, não fala da sua obra, não fala da sua pessoa, não fala nada de si, ele fala do outro, do Senhor Jesus. Nós temos que seguir Ele, irmãos. Nós temos que dar a Ele a direção das nossas reuniões. Nós temos que dar a Ele a direção da nossa vida. Nós temos que nos envolver com Ele de maneira íntima. Irmãos, sejam sinceros, agora, sejam sinceros. Desde o dia que você conheceu o Senhor Jesus, você não travou uma luta de intimidade com o Senhor Jesus, de andar com Ele, de expressar Ele, de viver Ele. Eu pergunto, você tem expressado o Senhor? O Senhor está sendo visto na sua face? Irmãos, hoje eu estive lendo um texto da irmã Ruth Parkinson. Eu fiquei muito esmagado com esse texto. Ela está fazendo uma pequena análise de algumas partes de João 15. Eu em vós e eles em mim. Ela pegou essas duas frases tão pequenas. Ai, irmãos, mas como o Senhor falou meu coração usando essa irmã? E é justamente isso, irmãos. Como nós podemos ter Cristo em nós? Dizer, Cristo vive em mim, não vivo eu, Cristo vive em mim. Isso aí todo mundo diz, até o diabo é capaz de dizer isso. Qualquer pessoa diz isto. Eu e você não precisamos dizer isso, isso tem que ser lido na nossa vida. As pessoas que têm que dizer, quando as pessoas conversam com você, elas sentem Cristo. Lá no seu trabalho, as pessoas sentem Cristo. No seu casamento, o seu cônjuge sente Cristo. Não é que está faltando Cristo, é que está faltando o Espírito Santo. Porque Cristo é a consequência da obra dele em nós. Ele veio magnificar essa pessoa santa na nossa vida, é o Senhor Jesus. Mas por que os traços do meu rosto não refletem Cristo? Porque no meu coração, irmãos, há um tremendo desprezo à pessoa do Espírito Santo. E ele veio para dar testemunho do Senhor. É um testemunho tanto pessoal
como coletivo, como congregacional? Irmãos, faça essa pergunta aí dentro de você. Que testemunho de Cristo você tem? Só o verbal? Você não precisa se preocupar muito. Ensina um papagaio a decorar algumas verdades acerca de Cristo, ou então grava no computador ou no gravador e todo dia você liga. Ele vai ficar falando de Cristo. Não precisa ter vida para isso. Não é esse tipo de experiência que nós buscamos com o Senhor. Você não precisa dizer nada. A própria vida diz. A própria vida se expressa. A mais gloriosa obra da realidade espiritual de Cristo em nós é a expressão dele em nós, por meio de nós. Irmãos, irmãs, em nome de Jesus, não saia deste lugar nessa noite sem que você pondere seriamente sobre isso que eu vou te dizer. Cristo tem sido expressado no testemunho da tua vida. Não saia daqui se você não se arrepender. Por Cristo está sendo tão escondido, tão oculto dentro do teu coração. Nós precisamos, irmãos e irmãs, de refletir seriamente sobre isso. Cada um desses pontos que eu tenho lido, debaixo deles há uma série de verdades que nós não vamos tocar agora, apenas estou colocando isso para uma meditação nossa hoje. Mas nós estamos orando, alguns irmãos estão orando para nós levarmos este assunto aos pés do Senhor e Ele, pelo Seu Espírito, nos direcionar, compartilhar de forma mais profunda, se o Senhor permitir e quiser. Agora, por favor, o último texto que eu li com vocês, João 16. Olha o versículo 7. Mas eu vos digo a verdade. Convém a vós que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, vô-lo enviarei. Então, essa é a pergunta que eu iniciei fazendo, coloquei uma pausa e agora retomo essa pergunta nesse texto. Se eu e você estivéssemos ouvindo essas palavras do Senhor, e Deus nos desse o direito de escolher, o que escolheríamos? Com certeza, diríamos: Senhor, fique conosco. Não vá. Não vá. O Senhor já ficou até agora, fique mais. Fique por 2000 anos. O Senhor pode ficar e nunca precisa mais voltar. O Senhor precisa voltar para nós, o Senhor já está aqui, não tem necessidade. Talvez diríamos isso para Ele. Mas olha o que Ele disse. Eu vos digo a verdade, convém a vós que eu vá. Quer dizer, não era conveniente para nós que Ele ficasse. Irmãos, pensem nisso. Pense que peso que teve a vinda do Espírito Santo. Para mim, é muito sugestivo o que o Senhor Jesus diz aqui. Mas uma das questões que me faz refletir sobre aquilo que o Senhor está dizendo é justamente em algo que eu já vos disse, que a obra dele é tão gloriosa, tão divina, quanto foi a obra do Senhor Jesus. É claro que existem muitas outras coisas que precisam ser consideradas aqui. Foi conveniente para nós que Ele fosse para o Pai, que o Espírito viesse para nós. Irmãos, imagine, é claro que isso não aconteceu, mas imagine você entrar para dentro da eternidade, se o Senhor Jesus tivesse ficado aqui, e no tempo certo Ele subisse com a sua igreja, e nós não teríamos conhecido o Espírito Santo, e nós só fôssemos conhecer Ele lá na glória. Sabe o que eu e você talvez diríamos? Não valeu a pena. Foi um dos maiores prejuízos conhecer toda a eternidade de Deus e não ter conhecido o Espírito Santo. Percebe? Seria uma grande decepção. É como se você dissesse:
não tem graça estar aqui. Pensa que obra é a dele. Então, irmãos e irmãs, nós precisamos arrepender. Porque nós temos colocado de lado a obra dele. Temos ignorado a pessoa dele. Ele está fora, não dentro da casa. Ele tem que estar dentro da casa, porque ele está preparando a casa para o seu morador definitivo. Ele é o habitante principal desta casa. Ele veio para ser o espírito de habitação. A única ligação que nós temos com a eternidade é porque ele habita dentro de nós. Sem ele não existe eternidade dentro de nós. Sem ele não existe a realidade da eternidade. Sem ele não basta dizer o túmulo está vazio. Sem ele isso não quer dizer nada para mim e para você. Sem ele não basta você dizer Jesus ressuscitou, ele está à destra do Pai. Sem ele essa verdade está morta. Jesus pode estar à destra do Pai, mas a verdade disto ainda não é vida para você. Só ele consegue traduzir para nós, em termos de vida e poder, a realidade daquilo que é a ressurreição. Você consegue ver isto? Se eu e você não conseguirmos ver isto, entreguemos então, irmãos, esta causa da edificação da igreja à nova geração, a uma próxima geração. Se isto não é fato, não é verdade, se não há nenhuma necessidade disto, se está tudo muito bem, nós não necessitamos de nada, nós somos um povo rico, não temos falta de nada. Alguém aqui está sentindo falta de alguma coisa? Alguém aqui sentiu a falta do Espírito Santo nesses 14 anos que nós nos reunimos? Alguém aqui sentiu a falta dele? Talvez alguns irmãos estejam sentindo agora, mas ao longo desses 14 anos, ele não fez falta, porque nós fizemos tudo até aqui. E podemos caminhar mais 14 anos sem ele, e vou dizer, ele não vai fazer falta. Mas sabe onde você vai sentir a falta dele quando você e eu estivermos diante do tribunal de Cristo? Você vai dizer, que falta tu fizestes a mim, ó Espírito Santo. Porque só ele pode nos ajudar a edificar com ouro, prata e pedras preciosas. Só ele conhece o caminho, irmãos. Eu e você não conhecemos. Eu e você não sabemos o caminho. O mais trágico juízo que Deus pode exercer contra nós é deixar que nós andemos em nossos próprios caminhos. Irmãos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos socorra, que eu e você, irmãos, devemos considerar que durante algum tempo nós precisamos nos reunir para nos arrepender, tanto de forma pessoal como congregacional, por termos desprezado por tanto tempo a obra e a pessoa do Espírito Santo. Só o Senhor pode abrir os nossos olhos e ver a profundidade disto. Só o Senhor. Só o Senhor.